Ok, hoje, bem-vindo a Uvas e Personalidades, hoje temos mais uma personagem habituada aos palcos, tá? De uma forma bem mais profissional. Bruno Valentim é um dos representantes aqui do litoral do Sebrae. Bruno, obrigado por teres vindo ao meu programa. Eu que agradeço, obrigado, João. Como profissional do Sebrae, quem não te conhece, quem é Bruno Valentim? Quem é Bruno Valentim? Hoje, obrigado primeiramente pelo convite, é uma honra estar aqui no seu programa, compartilhando essas informações que eu acredito que é de grande valia para todo o público, reconhecer um pouquinho do nosso trabalho aqui no litoral. Eu, Bruno Valentim, eu sou caiçara, minha família é lá da Ilha do Mel, nasci e fui criado também na ilha, nasci em Paranaguá, mas a maior parte da minha infância fiquei na Ilha do Mel. Estudei até o ensino fundamental na Ilha do Mel mesmo e vim para Paranaguá no ensino médio. Aqui eu fiz o ensino médio, fiz a faculdade, me especializei, entrei no Sistema S, na verdade, com 19 anos. A primeira experiência que eu tive foi dentro do Sistema FIEP. E lá foi uma escola de aprendizado, saí de lá com quase 28 para 29 anos e hoje estou como consultor do Sebrae, atendendo a linha estratégica de gestão e empreendedorismo. Como é que tu saíste dessa limitação insular da ilha para horizontes mais largos? Como é que foi esse clique? Essa transição, eu sempre tive vontade, eu sempre fui curioso, né? Sempre tive vontade de sair da ilha, né? Claro, quem mora na ilha hoje tem uma perspectiva de vida muito diferente para quem quer sair. Então você precisa ter uma fonte de renda, você precisa, né, ter essa, não digo comodismo, mas ter uma vontade de querer morar na Ilha do Mel. Eu já tive essa experiência, eu sou muito grato, a minha família de lá é meu berço, eu sempre digo que quando eu vou para a Ilha do Mel eu vou para recarregar as minhas energias, para ficar com a minha família, mas a minha perspectiva, a minha vontade sempre foi crescer. E sempre foi poder sair da ilha, buscar experiência, né, crescer como profissional, buscar oportunidades e foi o que eu tive. Então, quando eu vim para o continente, né, para Paranaguá, tive outras oportunidades profissionais, mas eu sempre sabia o que eu queria. Isso eu sempre falava enquanto pequeno para minha mãe, né? Eu falei, não, eu quero buscar uma atividade profissional quando eu crescer, quero fazer uma faculdade, né? Quero me aperfeiçoar nessa função. E eu era muito tímido naquela época, né? Então eu era um jovem um pouco tímido, era muito introspecto. Aí com o tempo, com os cursos também e com as experiências que eu tive, aí eu fui desenvolvendo as minhas habilidades, principalmente com a comunicação. Eu gosto muito de me comunicar com as pessoas, de falar com as pessoas, de entender um pouquinho sobre as necessidades, as dores, as perspectivas, as histórias, né? Ok, a responsabilidade do Sebrae dá-te uma formação que de alguma forma tu te representas o Sebrae. Como é que tu te sentes sendo a cara, a face do Sebrae? Tu sentes essa responsabilidade como uma responsabilidade a ter ou um legado? Dentro dessa perspectiva, João, acho que é uma grande responsabilidade hoje atuar aqui no litoral como consultor do Sebrae. Hoje uma das premissas da casa, do Sebrae, é fazer com que tenham pessoas do próprio território atuando na cidade. Eu acho que é essa grande representatividade que a gente quer trazer, porque daí a gente gera mais confiança, mais credibilidade, né, com o nosso público aqui dentro dos 7 municípios que compõem o litoral paranaense. É uma baita responsabilidade. Eu fico hoje muito honrado em poder ser caiçara e representar aqui essas atividades que o Sebrae tem, né, como valores aí, potencializar o crescimento das pequenas e médias empresas. Como é que tem sido o feedback dos jovens que acercam o Sebrae para essa formação? É uma pergunta bem subjetiva, João. Mas eu acredito que seja muito positivo. Eu vejo pela repercussão da participação dos jovens nos nossos eventos de mobilização. O Sebrae trabalha muito com investir no desenvolvimento e trabalha muito com a inovação. Eu acho que com essa pegada da inovação, hoje a gente tem uma atração muito maior, né, por parte dos jovens, mas as pessoas também que têm uma certa experiência também acabam se valorizando, também buscando informações, oxigenando com mais conhecimento, e isso com certeza a gente acaba recebendo feedback positivo, percebendo, tendo a percepção da grande população que participam dos nossos eventos aí, que é para a gente poder atrair os nossos clientes. Agora vamos para a parte, agora vamos para a uva, tá? Vamos ver como é que é a uva Bruno Valentim. Bruno, diz-me uma coisa, és novo, tens uma evolução já a passos largos, já bem vista, tá? Bem vista em muitos cantos, Sebrae dá-lhe a carta e passa-lhe essa responsabilidade para as mãos, mas diz-me uma coisa, tem a realidade. Se a tua vida fosse um livro, que título teria? Sou movido por desafios. Acho que essa é uma temática muito importante para mim, João. Tanto como pessoa, enquanto profissional também e como atleta. Eu acho que essas esferas com qual a gente trabalha, né, o desafio é o que nos traz
aquela provocação de a gente sempre buscar o nosso melhor. E eu acho que esse é o oxigênio, não só para o meu corpo, mas como para os meus objetivos também. Houve uma perspectiva que eu apanhei já há uns tempos atrás de atletas que, de alguma forma, eles veem as metas, mas já não as consideram. Consideram um degrau para a frente, não um fim do desafio. Tu tens a mesma perspectiva? Perfeitamente. Eu acho que essa é uma analogia para a minha vida. Essa é uma das principais premissas que eu carrego, que um objetivo simplesmente ele vai puxar o outro. Então, quando você chega num determinado objetivo ou meta a ser alcançada, você já está se preparando para uma próxima. E isso trabalha a constante evolução do ser humano, né? Enquanto mente, enquanto corpo, né? Enquanto espiritualidade. Então, tudo vai dependendo do propósito de vida de cada um. O meu é sempre me superar. Tu és apologista, então, vendo a tua evolução e a tua força de vontade, és apologista da ideia de que a natureza conspira? Olha, João... Tendo essa sede de conquista, essa aventura, esse propósito de ver o mais desconhecido avançar, essa ansiedade de mais, a natureza tem conspirado nesse sentido? Totalmente. Eu sou uma pessoa muito religiosa, né? Eu tenho minha religião muito firme comigo, então eu sempre digo que a religião é de cada um, né? O coração é a religião da pessoa, então isso fortalece muito a alma. Mas com relação à natureza, então eu preservo muito o meu bem-estar. Né? Sempre se alimentar bem, sempre dormir bem, estar buscando uma constante aperfeiçoamento com leituras, com estudo. Eu acho que isso favorece também a nossa vida. E também viver num ambiente desse também que favorece ainda mais, né? Praia, né? Eu acho que isso são situações, fatores que favorecem o nosso crescimento, sim. Acho que isso com certeza. O empresário, o jovem empresário, o velho empresário que queira abordar o Sebrae e queira um esclarecimento, que ideia ou que frase motivadora tens a passar para eles? Jamais deixe de sonhar, sonhe com os olhos abertos. Acho que isso é o mais importante, porque todo negócio, toda empresa, ela tem um propósito, ela tem um valor para ser entregue, sendo produto ou serviço para o teu cliente. Então, sempre busque o teu melhor, sempre busque entregar um diferencial e que aquele diferencial possa agregar valor na vida do teu cliente. Acho que esse é o principal propósito de qualquer negócio, de qualquer empresa que vá, né, para o mercado em busca aí de soluções, né? Bruno Valentim, o representante da Sebrae aqui no litoral, e é este o Brasil que eu quero mostrar lá para fora. Muitas vezes não se vê e só se vê o que está padronizado, que é o Brasil. O Brasil não é um adjetivo, o Brasil é um país. Temos a iniciativa do jovem aqui, Bruno Valentim, sendo representante do Sebrae. Veja um exemplo dele, sair de uma ilha, perspectiva para vir para um continente e a perspectiva de abraçar a transformação e uma nova geração que quer um Brasil melhor. Bruno, obrigado por teres vindo ao meu programa, tá? Obrigado, João. Eu que agradeço a gentileza. Fico muito feliz em participar do teu programa. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos, já. Então aqui vamos nós a mais uma história. Hoje vamos falar de um vinho, de uma estrutura e de um ilustre que veio para o Chile em 1825. Dom Carlos Alfonso de Pedregal veio para o Chile em 1825 e numa mão a questão do empreendedorismo e do outro lado as cepas secas para a sua cultura e a sua plantação. Estamos a falar de Dom Carlos Alfonso de Pedregal que veio para o Chile e a vinícola Carta Vieja foi fundada em 1825. Por que é que estamos a falar de Dom Alfonso de Pedregal? Carlos de Pedregal, desde essa altura que fundou essa vinícola, Carta Vieja, está há 7 gerações, há uma média de 180 anos, com a qualidade dos seus 600 hectares no Chile. Esses 600 hectares, desde há 180 anos, estamos a falar de 7 gerações praticamente, está a produzir 95%, digamos assim, da sua produção já está a ser vendida para fora do Chile. Então veem que estamos a falar 7 gerações, aliás há 180 anos, que está a manter o seu rigor, a sua qualidade e a sua particularidade na qualidade dos serviços que apresenta. Nesse sentido, falar de Carlos Pedregal, vamos falar de um rótulo que é bem conhecido da parte dele. Vamos falar de um G7. G7 referenciando Seventh Generation.
Porquê Seventh Generation? Exatamente porque estava a dizer no início. Estamos a falar de uma família que está há 7 gerações a produzir qualidade e, como eu disse há pouco, são 600 hectares, dos quais 95% da sua produção é vendida para fora do Chile. Mas vamos falar dessa geração. Essa 7ª geração está nessa produção da Carta Vieja, mas todos os familiares estão incutidos dentro da produção e desta empresa, a qual desempenha cada um o seu papel, marketing, financeiro, relações públicas, para manter essa qualidade e essa fiabilidade na herança de família. Estamos a falar de um Rosé Merlot. Rosé Merlot, lá está, a questão poderemos falar mais à frente da questão do Merlot Rosé, porque o Merlot é uma uva tinta, mas a percentagem de casca usada nesse vinho faz esta coloração própria. Este G7, está, Seventh Generation, está com esse Merlot, que vai puxar tons de uvas frutadas, framboesa, mas uma acidez bem abaixo da média, o que vai puxar uma mineralidade muito própria do Chile. Estamos a falar de 12 graus, está? 12,5 graus de álcool, o que vai fazer uma harmonização muito bem casada com as ostras, peixes e molhos encorpados, também com massa. Mas vamos falar da harmonização clássica, vamos falar dos pratos chilenos com todas aquelas especiarias locais. Então foi a nossa sugestão de Carlos Alfonso de Pedregal, que veio das Astúrias, um espanhol, que se veio aventurar e a plantar cepas no Vale Central do Chile. Estas e outras histórias, lá está, vocês veem no meu YouTube de Uvas e Personalidades. Assim sendo, fiquem-se com esse rosé de Merlot, tá? E até um próximo episódio. Tchau!
saudade de viajar? Então arroche e descubra o Rio Grande do Norte, uma lindeza de lugar. Aqui você tem um mundo para passear. Natal, Pipa, Galinhos, gostoso, mas se quer um friozinho maravilhoso, não falta serra para você aproveitar. Aqui é tudo perto, pode vir de carro, avião, até a pé. Tem Santa Rita de Cássia para quem tem fé, mas menino, tem até montanha para descer de rapé. O Rio Grande do Norte tem um mundo para você aproveitar. Vamos viajar? Turismo preparado e seguro é logo ali. Visite riograndedonorte.com.br. Ok, João Carlos Farrapa do Uvas e Personalidades, e hoje venho fazer uma proposta diferenciada e uma apresentação. O que é Uvas e Personalidades e o convite para que vocês participem do nosso grupo. Uvas e Personalidades surgiu em 2020, produto e projeto do Produtora Conteúdo. Produtora Conteúdo que surgiu com esta proposta e eu desenvolvi exatamente mostrando história e contactos de alguma forma com empresários para mostrar o que de melhor aqui no Brasil, lá para fora. Na sequência, com o nosso networking, surgiram contactos empresariais que de alguma forma nós fizemos o apadrinhamento, digamos assim, e a ponte entre Portugal e, nomeadamente, o Brasil. Nessa sequência, inicialmente em 2020, nós fazíamos somente streaming e YouTube. Na sequência, lá está, houve a divulgação tanto das nossas entrevistas com empresários das mais diversas áreas profissionais, o que surgiu um networking interessante. Surgiram contactos, surgiram pontos que nós fornecemos e também através da nossa divulgação a demonstração dessas empresas visualizando e propondo um marketing diferenciado na nossa questão de visualização. Na atualidade estamos em 8 TVs, tendo um horário semanal de divulgação de 14 horas semanais. Visto isso, muitas empresas já se agregaram a nós, nossas parceiras e patrocinadores, do qual viram que têm frutos a nível da divulgação, das nossas parcerias e dos nossos contactos que, a partir do momento em que nós estamos a divulgar essas empresas como patrocinadores, como conteúdo, de alguma forma tem resultado. Tem sido benéfico para ambos. Atualmente estamos, como já disse, com 14 horas semanais de programação, em mais de 27 países, e com 8 TVs. Agrega-se a informação que passa nas outras redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, o que de alguma forma é benéfico para todos aqueles que fazem parte do nosso grupo. O nosso objetivo é fazer essa proposta. Venham fazer parte do nosso grupo, venham fazer parte do nosso networking. Entrem em contacto através das nossas redes sociais para que de alguma forma nós vos possamos ajudar a fazer parte deste grupo que é a Produtora Conteúdo. Como eu digo, nada do que se pode passar despercebido tem que ser visualizado. Toda a grande empresa precisa de um mecanismo de divulgação. A minha proposta da Produtora Conteúdo e do Uvas e Personalidades é esta. Venham fazer parte com o vosso conteúdo e agregar-se ao nosso grupo da Produtora Conteúdo e através de Uvas e Personalidades serem vistos lá fora e cá dentro também. Tem sido uma evolução perante aqueles que nos acompanham, onde vocês podem comprovar. Temos tido feedback muito positivo a nível internacional, principalmente pelas comunidades portuguesas e brasileiras que se encontram ao redor do mundo. Querem abraçar a evolução, tem que haver um caminho a percorrer. É a minha proposta de Uvas e Personalidades, que vocês façam parte do nosso grupo. Venham conhecer um pouco mais, avancem com uma dúvida e venham tomar conhecimento das nossas propostas. Agreguem-se, venham fazer parte do Uvas e Personalidades e da Produtora Conteúdo. Até à próxima! Ok, aqui estamos uma vez mais com o nosso episódio onde nós falamos de Uvas e Personalidades. Hoje com uma grande referência do cinema brasileiro, o nosso amigo, posso tratar e fazer isso e falar dessa forma, Rubens Genaro, uma referência para o cinema brasileiro, com grandes convidados, grande currículo e lá está, acedeu ao nosso pedido para estar presente nesta entrevista. Sr. Rubens, muito obrigado por ter vindo, agradeço a confiança. Então vamos começar já do meu modo informal. Rubens Genaro, uma referência da família Garibaldi, em Curitiba, uma referência do cinema e uma referência também de ter sido, como posso dizer, um dos últimos diretores a dirigir um grande monstro de Hollywood, Anthony Quinn. Primeira pergunta, como é que surgiu o clique inicial para o mundo do cinema? Bom, eu venho de uma família
que desenha. A minha experiência inicial é gráfica. Dessa experiência gráfica eu fui fazer um curso de arquitetura. Da arquitetura vim para a publicidade e da publicidade eu fui para o cinema. Ou seja, da imagem fixa eu tentei caminhar com as imagens em movimento, que é o cinema, que é o audiovisual. É uma coisa progressiva na descontinuidade que é a vida. Mas falando da nossa amizade, você tem a minha recíproca amizade e admiração pelo seu trabalho. E assim eu saúdo inicialmente os seus espectadores e telespectadores. Obrigado pela confiança. Nesse caminhar, muitas personagens se fizeram presentes. Nós, em off, já falámos sobre a questão de como é que foi, posso dizer, o escolhido por Anthony Quinn para fazer um dos trabalhos de relevo do Anthony Quinn. Como é que foi essa responsabilidade, esse sentido de ser o escolhido? Bom, o Quinn, numa ligação que eu fiz a ele na época, ele me disse, is it time to go now? I'm going to Brazil. Aí eu perguntei, but Mr. Quinn, and the liars, the agreement? Ele disse, oh, I hate the liars. Fuck the agreement. I am going. E disse que era a experiência que ele gostaria de fazer na América do Sul. Veio para Curitiba para fazermos um filme oriundi e a crítica contrária diz que é o último filme dele porque o filme é ruim, mas acredito que não, porque o filme continua sendo exibido desde então, desde que foi lançado, sem parar em algumas televisões, em alguns cinemas pelo mundo. À exceção do período da pandemia, nós sempre temos notícias de que o filme continua sendo exibido. Recentemente, alguns jornais italianos fizeram uma reportagem sobre o Oriundi e a memória do Anthony Quinn. O que o Quinn me ensinou foi a pensar de maneira grandiloquente, no sentido de uma grande loucura de fazer, de buscar fazer. Não de ter uma grande loucura destrutiva, mas ao contrário. Nosso desafio, principalmente nesse momento que o Brasil e o mundo está numa situação muito difícil, nós temos que sonhar e pensar grande, pensar no impossível para que possamos fazer aquilo que é possível dentro do nosso microcosmo. Então o Quinn me dizia, be professional, you are the producer. Ou seja, você tem que ser corajoso, os problemas vão acontecer e você tem que tentar resolvê-los. E para desse mimimi latino-americano de ficar culpando o governo, culpando isso, culpando aquilo. Muitas vezes a solução para os nossos problemas está ao nosso lado. Nós temos que aprender a ver isso, essa equação, buscá-la. De maneira que, tendo feito esse filme, nós avançamos para outros projetos, como foi fazer o filme Cafundó, que é uma coprodução nossa com a Prole de Adão, do Paulo Betti. Trouxemos o filme que fala de um tropeiro negro que fazia Viamão a Sorocaba, o caminho das tropas, e fizemos um filme aqui em Vila Velha, Ponta Grossa, também na Lapa e Paranaguá, um filme que fala de um ex-escravo. E esse filme nos deu grandes alegrias, tendo recebido prêmios no Pan African Film Festival, tendo recebido prêmios lá no Festival de Hawkesbury e tendo um upgrade na carreira própria do Lázaro Ramos. Mas o detalhe é que esse filme fala de um preto velho, foi feito num estado e numa região que eu confesso, para minha surpresa, uma região onde as elites ainda são, infelizmente, muito racistas. Lamento dizer que no Paraná e certas regiões do Brasil, notadamente no Sul, há um racismo terrível com relação aos afrodescendentes. De maneira que nós contribuímos para que esse racismo seja diminuído a cada dia e estamos solidários às causas dos afrodescendentes. Como estamos solidários nas causas das minorias. E buscamos, através do nosso, digamos assim, às vezes equivocado cinema, dar respostas para essas
pessoas, para essas minorias, para esses sem voz, né? Não de maneira messiânica, mas é porque a nossa imperativa necessidade no momento é de fazermos algo para o que o nosso espectador, o nosso brasileiro, o nosso sul-americano, o nosso latino ibérico lá de Portugal entenda que nós fazemos parte de uma grande comunidade ibero-americana e que temos que produzir audiovisual para nós, usando as nossas obras literárias, o nosso grande acervo, sem nos contrapormos de maneira violenta aquilo que nos é imposto, uma variante assim, a cultura McDonald's. Eu vou lutar até o último momento para que eu não me transforme num sanduíche do McDonald's e nem aquela cultura que eu herdei. Isso me leva de encontro à arte e à cultura ibero-americana, Portugal, Espanha, Itália e tudo aquilo que representa a nossa latinidade. Estamos a falar de, desculpa interromper, de uma fórmula de esclarecimento e também de evolução cultural. Tu, como, lá está, como catalisador, eu não direi radical, mas uma variável radical livre que tem como objetivo, através da tua obra, da tua arte, da tua expressão, da tua assinatura, fazer esse esclarecimento, correto? Eu acredito que, na medida do possível, vencendo a minha mediocridade, eu tenho feito esforço nesse sentido. Para tanto, concluímos já no ano de 2020 uma coprodução com a Argentina, chamada Águas Selvagens, que trata de problemas que temos comuns na tríplice fronteira, Paraná, Paraguai e Argentina. Ou seja, a tríplice fronteira brasileira com esses países tem vários problemas que são abordados nesse nosso filme. E é uma coprodução primeira que realizamos com Buenos Aires, com grandes roteiristas argentinos, também em busca de fortalecer a nossa ideia de latinidade e de concatenarmos ações para preservarmos a nossa cultura. Eu não direi assim, eu já te conheço há um pouco, se me permites dizer que já te conheço, mas é assim, o Rubens, acho que já é nato dele, o sangue italiano, ser de alguma forma, eu não direi agitador não na questão de apreciativo, tá? Mas é assim, algo que gosta de ver as águas a mexer, puxar o termo oriundi, tá? Originário da Itália, com aquele espírito de desbravador. Não, eu tenho que fazer algo para que as pessoas vejam, mas é assim, é a minha natureza. Sentes de alguma forma essa genética italiana como algo responsável por essa tua atitude progressiva de mostrar assim, há algo a dar valor. Eu sou a imagem daquele que de alguma forma quer passar esse incentivo de valorizem-se. Sentes essa responsabilidade? Eu sinto essa responsabilidade. Você avalia bem a minha psicologia. Eu acredito que nós temos que fazer algo para melhorar o nosso entorno, para melhorar o nosso mundo. Nós não podemos ser apenas receptivos ou consumidores. Nós temos que vender da maneira melhor possível aquele nosso, entre aspas, né, nosso peixe, aquilo que faz parte da nossa tradição genética, cultural e religiosa, espiritualista. A minha opção é pela não violência. Se você me perguntar quem é meu guru é o Mahatma Gandhi. Mas do ponto de vista do voluntariado político, o meu guru é o Garibaldi, é a Anita Garibaldi, é o Giuseppe Garibaldi, né? Como existem outros grandes exemplos da história portuguesa e europeia, sobretudo latino-americana. Então, assim, o nosso audiovisual, ele é um audiovisual engajado, não partidariamente engajado, mas na busca da preservação da nossa sonhada unidade sul-americana. Né? Identidade própria. Identidade própria. Por que nós não podemos falar dos nossos indígenas, dos nossos afrodescendentes, das belas histórias que Portugal teve com o Brasil? Né? Por que nós não podemos falar
do imperador Dom Pedro II, que era uma figura exponencial na vida do Brasil e do mundo em determinado momento, e permanece aí nas brumas do tempo, né? Uma grande entidade que foi o Dom Pedro II. Nós não temos filmes a respeito, né? Enquanto isso, exaltamos certos golpistas de uma mediocridade estrondosa, né? Então veja, as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Nós não somos a classe dominante, portanto vamos falar das ideias que não são dominantes. E por não serem dominantes, são razoavelmente de qualidade. Por isso que elas permanecem. Eu geralmente costumo dizer, no mesmo sentido, mas numa filosofia diferenciada, vamos dar valor à uva, não ao rótulo. Não à cultura McDonald's, mas sim à cultura própria que é existente na natureza própria daquilo que nos rodeia. Lá está, assim, é o nosso fundamento puxar as uvas, não, e não os rótulos. Ruben, agora para finalizar, eu gosto de fazer uma pergunta assim, e não direi incisiva, mas de alguma forma com uma determinada responsabilidade para passares um legado da tua personalidade. O que é que os teus olhos dizem? Meus olhos dizem que a realidade atual é muitas vezes triste e que nós temos que buscar reinventar a esperança todos os dias. Eu tenho 3 filhos, uma neta, um genro, 2 cachorros e grandes amigos, e eu quero transmitir aqui a minha amizade por você, o meu respeito aos seus telespectadores, e nós temos que procurar tornar o nosso mundo melhor do que aquele que recebemos. Essa é a nossa função. Meus olhos veem algo a ser atingido, uma utopia. Devemos caminhar para ela diariamente. É isso. É este o gene sintético do Garibaldi, visto nas veias de um natural italiano, podemos dizer assim. Foi mais uma presença aqui no nosso espaço. Sr. Ruben Genaro, muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição, agradeço. Então vamos fazer uma pausa e agora de seguida vamos passar para a nossa sugestão da semana. Já, já. Temos um Di Malum, tá? Malbec, a uva, só que no caso do Uruguai. São 12 graus e meio, 12,5 graus de álcool na sua estrutura. Estamos a falar de uma cor que acompanha no copo, tal, com aquela questão de tons violeta, tons rosáceos, mas é assim, puxando então um comentário de outro rótulo, é um vinho que tem exatamente a mesma estrutura de que 10 redondo. É um vinho que acompanha perfeitamente um churrasco típico brasileiro, desde as entradas ao queijo coalho até às peças principais, fazendo um casamento perfeito na sua estrutura de acompanhamento. Tá? Tem assim 12,5 graus de estrutura, um acompanhamento e um casamento perfeito com carnes, massas, com molhos bem estruturados, queijos moles, um casamento muito interessante no palato, onde vai puxar tons frutados, um pouco de pimenta branca no final, tá? Mas a questão de ser fluido no palato e fazer todo esse acompanhamento estrutural na harmonização com essas proteínas vai dar esse casamento perfeito, como eu digo. Vai ser um vinho acessível, um vinho redondo e um vinho fácil de beber com esses acompanhamentos. Estamos a falar então de... mesmo a nível do churrasco brasileiro, vocês vão ver que, assim, independentemente da questão do tempero, vai acompanhar. É um vinho frutado, tá? Tem uma personalidade própria, tem corpo, tá? Mesmo com os 12,5, não vos vai deixar mal, é um vinho acessível para esses momentos inusitados, como eu comentei, que são necessários e muitas vezes tenho visto a alteração de costumes e hábitos ao invés de não direi subtrair a cerveja, mas muitas vezes equiparar ou dar como opção um vinho com uma uva mais ou menos estruturada para o prato que é aconselhado. Estamos a falar de um vinho que assim, no palato é fácil de beber. Estamos a falar de uma questão de um vinho que se quer fácil, acessível,
uma boa opção, uma boa escolha. Vão no mercado e, como eu repito sempre a mesma frase, sejam vocês próprios o vosso Indiana Jones na questão da procura daquilo que vocês querem, daquilo que vocês gostam e que é a vossa opção. Não se assustam muitas vezes com o rótulo. Peço muitas vezes, e como tenho aconselhado, têm dúvidas, perguntem, mas eu provei uma uva que era diferenciada. Há sempre uma relação que eu faço da questão de preço-qualidade. Há vinhos acessíveis que muitas vezes têm as mesmas estruturas. E como ver isso? Simples. Todos os vinhos, como eu costumo dizer, têm informações no contrarótulo. Para além da parte administrativa e burocrática, de registro, etc., vem sempre a questão da região que é feita, parte administrativa e burocracia normal. Mas tem o rótulo, tem a uva, tem a graduação alcoólica e tem sugestões de harmonização para com essa estrutura. Façam comparações, vocês têm acesso a esse mundo já da América Latina numa prateleira do vosso mercado, em que vocês veem 1001 opções de 1001 países, podemos dizer assim 1001 países, porque lá está, mesmo vocês tendo acesso às opções da América Latina, vocês veem uvas facilmente estruturadas, uvas amigáveis, digamos assim, para as vossas propostas e sugestões para os vossos pratos. Ok, então aqui mais uma personagem, tá? Mais uma individualidade, mais uma personalidade que temos o prazer de estar a falar hoje. Willy Schumann, obrigado por teres vindo, Willy. Tá? Eu que agradeço o convite da sua produção, Farrapa, uma honra estar aqui com você de novo. De novo, assim, agora vamos ao mais difícil, vamos fazer aquelas perguntas que ele não gosta que eu faça ou que de alguma forma eleva o currículo dele. Psicanalista, comunicador, o David Letterman de Curitiba, um currículo a nível de comunicação bastante grande, tá? Bem grande, bastante amplo, muitas figuras públicas que já passaram pelo chaise longue do Willy Schumann, mas é também o mentor da imprensa gourmet. Primeira pergunta, Willy. A gastronomia é um bom comunicador? Sim, a gastronomia a gastronomia é um prazer, é uma forma de você comunicar prazer, felicidade para as pessoas. É isso que a gastronomia, de certa forma, nos transmite, né? Quando nós tomamos um bom vinho ou comemos aquela comida maravilhosa, aquela degustação lenta, calma, isso é uma forma de se comunicar alguma coisa, né? Resumindo, comunica-se felicidade. Isso é o mais legal. Podemos dizer que seja um remédio para a mente, a gastronomia? Sim, também. Né? Eu acho que você tem um gatilho que você dispara aí, que é ficar bem, é se sentir bem. Né? O que nós, quando vamos a um restaurante, é quase que como um ritual. Correto. Você vai, você quer ser bem atendido, você começa a degustar aqueles pratos lentamente, você vai na carta de 15, escolhe um vinho, tudo aquilo é para o seu prazer, né? É para te deixar melhor, para que você se sinta melhor, né? Por isso eu, como jornalista, montei há alguns anos o site imprensagourmet.com.br para divulgar tudo que acontece no universo gastronômico do país. Começou em Curitiba, mas aos poucos o pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, foram me procurando para divulgar coisas, né? Então eu gosto muito de estar trabalhando nessa área de gastronomia, como jornalista. Eu acho um barato você poder mostrar coisas diferentes. E eu tive a oportunidade, como jornalista de gastronomia, de conhecer pratos de vários lugares do mundo. É interessante você conhecer a comida vietnamita, chinesa, japonesa, que são comuns aqui no nosso país. A comida indiana, por exemplo, né? Cada um com as suas características, né? Mais apimentada, menos, né? Mas é interessante. Né? Então, é isso que o Imprensa Gourmet tem me proporcionado. Né? O teu percurso é assim, comunicador, psicanalista, jornalista. Vamos ver a tua parte da tua área da psicanálise. Freud
Freud, lá está, super-homem, não, exatamente, Freud, a questão do super-homem. Como é que tu passas de uma chaise longue, tens uma evolução da informação, comunicador, e depois passas para a cozinha? Viste aí um escape, uma forma de evidenciares toda a informação, para além da cultura, na psicanálise, acumulas muita informação, mas tens que ter um escape. A questão da gastronomia para ti foi um escape, uma leveza ou uma área onde tu podes desabafar num sentido mais espiritual? Assim, Farrapa, eu decidi fazer algumas coisas na minha vida que eu sempre gostei, né? Então, eu sempre estudei comunicação, eu sou formado em comunicação social, pós-graduado em comunicação social, também tenho essa formação em psicanálise, porque eu gosto disso, né? Evidentemente, sair de uma consulta de psicanálise, de um atendimento de psicanálise, ir para casa e você preparar um prato é muito gratificante, é desestressante. Correto. Né? Agora, o jornalismo, agora estava aqui pensando, o jornalismo e a psicanálise, ela tem ali um ponto de convergência, né? Porque o jornalismo é investigativo, né? E a psicanálise é uma investigação do comportamento humano através do subconsciente. E tu consegues... Essa é a ideia do Freud. Exatamente. E tu consegues achar um equilíbrio entre os dois? Achar um catalisadorzinho que equilibra? Consigo fazer essa divisão, ainda tendo como psicanalista, né? Justamente porque eu tenho uma grande experiência de vida e estudei muito sobre isso, porque no jornalismo a gente não estuda só escrever ou falar bem. No jornalismo você estuda também psicologia, psicanálise, sociologia, economia e por aí vai, né? Então, o estudo da comunicação social, ele nos dá um conhecimento mais abrangente. Claro que cabe depois ao acadêmico buscar aquilo que ele se interessou mais, né? Eu gosto, por exemplo, de escrever muito. Além disso, eu escrevo alguns livros, já escrevi alguns livros. O meu primeiro lançamento foi Cidade dos Monges, que é da minha experiência da época que eu morei em Munique. Inspirado nisso, eu fiz uma ficção, mas tem muita coisa ali inspirada na realidade, né? Eu trabalhei em Munique como correspondente internacional de uma revista chamada Bem Pública, que já foi extinta com toda essa crise, né? Mas tudo isso eu acabo absorvendo, né? Agora estou trabalhando num livro que se chama Terapia Confidencial, né? Inspirado nos meus pacientes, evidentemente para não comprometer esses pacientes, trocando nomes, situações, profissões, até porque uma das características da psicanálise é o sigilo do trabalho. Então, é uma coisa assim que é feita em consultório fechado, em ambiente clínico, né, que é uma coisa bem diferente. E depois disso, nada melhor do que chegar em casa e poder fazer um churrasco, por exemplo, que é uma paixão. A nossa geração, posso falar a nossa geração, continentes diferenciados, tá? Mas a nossa geração geralmente traz muita formação para avaliar a informação. A geração atual tem muita informação e pouca formação, correto? Exato, há muito equívoco, né? Exatamente. Eles não conseguem discernir entre o certo e o errado, eles não conseguem saber aquilo que é realmente notícia daquilo que é fake, né? E fica nessa confusão. Aliás, é uma geração completamente equivocada, na minha opinião, né? Porque é a geração que não quer estudar, que não quer trabalhar, é uma geração que inclusive colabora com essa informação falsa. Então, assim, infelizmente mudou bastante. Eu me assusto de ver do ponto de vista comportamental o que é essa geração chamada geração Y. Tu sentes-te de alguma forma com esse peso acrescido e essa responsabilidade ao passar essa informação. Nos teus livros transpareces, faz-transparecer essa ética e essa responsabilidade. Quão pesada é essa responsabilidade perante a teu ver para passar essa informação? Então,
Os livros são, na verdade, eu trabalho muito com a ficção, né? Mas do ponto de vista jornalístico, quando você vai escrever um texto para a imprensa, eu também tenho lá o portal Paraná Imprensa, onde nós trabalhamos. Nós vamos identificar a informação, nós vamos buscar a informação para que não passe algo errado, uma informação errada. Então, é preciso investigar, é preciso ir atrás da informação. Buscar fontes, sabe? Correr atrás das pessoas para ver a veracidade de um fato. Não censura, mas um filtro. Não censura, mas um filtro. Exatamente. Não há nenhum tipo de censura. Aliás, o jornalismo deve ser equilibrado. Correto. Né? Ele deve ser imparcial. Né? Essa palavra até é um pouco desgastada no jornalismo, que parece que toda a imprensa é parcial, mas não é. Ainda nós queremos passar a informação imparcial, independente se é daquele lado ou do outro extremo. O importante é que você passe a informação correta. Isso é um juramento que a gente faz, inclusive, quando termina o curso de comunicação social. Ou seja, nós, assim, lá está, eu tenho em alta estima o Willy Schumann, que lá está, como eu digo, o David Letterman, curitibano, é assim, essa responsabilidade, tu ao transpareceres, tu tens também a responsabilidade de não tornares essa tonalidade de responsabilidade e informação para ser passada para um povo, digamos assim, que necessita dessa informação cultural e desse equilíbrio, correto? Eu acho assim que cada vez mais o jornalismo ele vai ter uma importância grande nesse mar de fake news. Formação. A formação. Então, quer dizer, você é um jornalista, você tem um registro profissional, isso vai trazer mais credibilidade para aquilo que está sendo escrito. Porque hoje redes sociais, que é muito legal, apoio, mas tem muita bobagem que se escreve ali e tem muita gente espalhando bobagem por maldade. Né? Então é preciso separar o joio do trigo. Então por isso que o jornalismo vai ter esse valor agregado de se passar uma informação com credibilidade. Existem, claro, jornalistas e jornalistas, né? Mas ainda acredito que a nossa profissão vai ser muito mais valorizada daqui para frente. Vai ser aquele livro da prateleira. Willy, agora para finalizar, eu faço sempre esta pergunta no final, porque lá está, eu gosto de mostrar o comum mortal, a realidade da personalidade que eu trago aqui. Willy, o que é que os teus olhos dizem? Os meus olhos dizem que a felicidade, a quintessência no mundo, é você estar em paz com a simplicidade da vida. Curtir as coisas simples da vida. Não queira complicar a sua vida. Não queira transformar tudo em tragédia. Os meus olhos veem simplicidade e felicidade a partir disso que eu estou falando. Há um equilíbrio que tu queres deixar a transparecer, porque geralmente as mídias muitas vezes multiplicam o brilho e não a formação, correto? Ou seja, o conteúdo. Qual é o teu conteúdo que queres passar para esta geração que pode-se dizer que esteja perdida? Que uma frase feita para finalizar ou um contexto teu de matriz que queiras passar a essa geração que está agora à busca dessa orientação? Essa geração, como havia dito, precisa se informar, precisa se formar, precisa ter uma mente bem moldada para que se possa ter uma opinião e não ir em conversa de outras pessoas, né? É preciso que se tenha uma personalidade intelectual para que você possa tomar uma decisão, ou seja, política, socialmente, profissionalmente e por aí vai. Então é assim, o nosso convidado Willy Schumann, é assim, os teus contactos também da imprensa gourmet vão passar aqui no rodapé. Willy Schumann, obrigado pelo conteúdo que passaste. Foi a nossa personalidade perante esta uva. Bom dia, pessoal! Começando hoje o nosso programa Dicas da Fran, eu convido você a conhecer esse meu espaço.
Estamos aqui em Guaratuba, o sol está brilhando e você aí na sua casa vai aprender um pouquinho hoje sobre microagulhamento. E quando você estiver aqui no litoral, não se esqueça, passe aqui na Fran Caetano, fábrica de loiros. Olá, eu sou Nali Cruz e vou estar explicando um pouquinho mais sobre o procedimento de microagulhamento aqui no Fran Caetano. Venha acompanhar o nosso procedimento. Olá, eu sou Nali Cruz, estou com a minha paciente Carla. Nós vamos começar o processo de microagulhamento. Nesse primeiro processo, vamos fazer a higienização da pele. Agora nós vamos iniciar o processo de microagulhamento na pele da Carla. Para você entender um pouquinho melhor sobre o microagulhamento, vou explicar para vocês o procedimento. Ele é um procedimento minimamente invasivo que provoca microperfurações na pele através de agulhas finas. O procedimento pode estar sendo realizado através de rollers ou de canetas elétricas. No caso da Carla, eu estou usando a Dermapen, que é a caneta elétrica. Nela, vamos fazer o procedimento de microagulhamento mais conhecido como Drug Delivery. Drug Delivery é um tratamento de finalidade médica ou estética. Ele se baseia em qualquer procedimento no qual rompemos a barreira superficial da pele para melhor penetrar ativos que possam ajudar em tratamentos como clareamento de manchas ou estímulos de colágeno em regiões que apresentam perda de elasticidade e melhora de lesões inflamatórias, como espinha ou em quadros de queda de cabelo. A técnica também entrega bons resultados, amenizando rugas, suavizando cicatrizes e até mesmo atuando no tratamento de doenças como o vitiligo, a micose e a psoríase. Chegamos ao final do procedimento. Como vocês podem observar, ela tem pequenas gotículas de sangue no rosto. Isso é normal devido às linfas faciais que nós temos, tá? Vamos passar o produto para higienizar e tirar todas as bactérias possíveis que no procedimento, como ocasionou a perfuração da pele, então nós vamos entrar com esse produto justamente para evitar as bactérias e os fungos que ela vai ter aí no seu dia a dia. Agora nós vamos finalizar o procedimento com um produto chamado Skin Correction. Ele é da SkinCeuticals, eu gosto bastante de usar ele no meu procedimento, porque ele é específico para uma pele sensível e sensibilizada. Então, como essa pele está bastante sensibilizada, nós vamos entrar com esse produto para acalmar essa pele e com os ativos cicatrizantes. Finalizamos o procedimento da Carla e nesse procedimento dessa primeira sessão, vamos aguardar 30 dias para a segunda sessão. Na primeira sessão, dificilmente a gente ter a visibilidade do procedimento agindo. É questão de rugas, então assim, a gente tem que ter um olhar um pouco mais clínico para ver isso. Ela vai chegar em casa, ela não vai ver tanta diferença, mas no decorrer de 30 dias, essa renovação celular vai estar sendo feita, a própria pele dela, as próprias células,
para ela vir na segunda sessão, já vai estar um pouquinho mais fina a pele dela. Então, a partir da segunda sessão é que nós começamos a ver a diferença nas rugas, na flacidez. E quando chega na terceira sessão, nós chegamos no ponto de 70% a 75% de mudança na pele da Carla. Daqui 24 horas ela vai ter que entrar com o filtro solar. Sempre eu indico um FPS 60, porque ele tem um FPS maior e ela pode também estar usando um fotoprotetor solar com cor, que daí vai dar essa proteção tanto da luz visível, quanto da luz azul, quanto da luz de celular, tela, televisão, e isso vai fazer com que nós conseguimos proteger todo o DNA do colágeno, da elastina. Ela vai para casa agora, vai evitar o sol, vai durante 24 horas até a reaplicação do fotoprotetor. Durante o dia eu passei uns produtinhos para ela estar utilizando, uma vitamina C, e à noite ela vai passar um hidratante com vitamina E, aonde isso vai me ajudar em 50% no tratamento do procedimento que ela fez aqui no nosso estúdio. Estamos aí encerrando mais uma parte do programa Dicas da Fran, que hoje nós tratamos com a parte de estética facial com a Lie Cruz, e foi feito aqui para vocês entenderem. O procedimento que vocês acompanharam foi microagulhamento, é isso, Nelly? Isso mesmo. A nossa cliente de hoje sofreu dor? Não dói muito. Não foi suportável. Bem tranquilo. Muitas de vocês aí se perguntaram e acompanharam todo o histórico para saber sobre a dor, qual foi o procedimento que aconteceu, como é, né, por curiosidade. E aqui tá a nossa querida Carla para apresentar para você. O rosto fica um pouquinho inchadinho, faz parte mesmo desse procedimento, né, Nali? Sim, é normal porque nós tivemos uma epiremia facial ali. Então, esse inchaço ele vai acabar saindo assim que ela chegar em casa. Ela pode também estar fazendo uma compressa com gelo para diminuir o inchaço. E Nali, todas as peles acontecem isso? Não, nem todas as peles acontecem. Tem peles um pouco mais sensíveis, como a da Carla, que é bastante sensibilizada e tem rosácea. Então acaba acontecendo um pouquinho mais de inchaço que o normal, mas é normal acontecer. Ok. E também esse procedimento, lembrando que ele vai ser apresentado nas nossas outras dicas da Fran, que é um procedimento que vai... Quantas vezes ainda faremos? Vai ser 3 sessões de procedimento. 3 sessões, vocês vão acompanhar as mudanças que vão ocorrer nesse período, ok? Então eu te convido a vir assistir junto com a sua família, com aquela garota especial que você tá aí, mais um pouquinho de uvas e personalidades, junto com a gente aqui nos Dicas da Fran Caetano, Fábrica de Lojas. Ok, então hoje vamos falar de quem? George Washington. Qual é a referência do George Washington? Ou o vinho ou o álcool. George Washington, século XVIII, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, devidamente eleito. Todos aqueles eleitores que o puseram de uma forma democrática no poder fizeram com que esse fosse o primeiro representante da presidência dos Estados Unidos. Ok, mas agora vamos lá ver o que é que o George Washington tem a ver com o vinho. Não necessariamente o vinho. Consta que o George Washington, quando foi eleito presidente e já estava metido na política, dentro das suas propriedades havia alambiques de tudo o que era bebida fermentada. Por uma questão de curiosidade ou por uma questão de comércio, ele já tinha essa questão de absorver o mercado do álcool, mas numa questão mais ampla. Mas vamos prosseguir. Ele não era muito ligado ao whisky. Não era muito ligado ao whisky porque, de alguma forma, era fermentado na altura com milho. Essa questão de fermentação do milho foi adquirido, essa técnica, por parte dos americanos, né, novos americanos, pelo know-how que os britânicos já tinham nessa questão de fermentação da cerveja. Ok, mas isso já vem. Eles eram fermentados, esse whisky, por milho. Tá? Agora é assim, na sequência, quando George Washington foi eleito primeiro presidente, uma das formas que ele teve de agradecer a confiança dos eleitores foi distribuir também rum, whisky, cerveja por todos os eleitores como uma forma de agradecimento por o terem a ele como representante do povo. Mas vamos falar então do que ele preferia. Ele não era muito ligado ao whisky. Vamos falar da Porter. Então, a Porter é uma cerveja bem estruturada, tons de torrado e escura. Mas, como falámos há pouco, era uma questão de que, há uma forma, todo esse segredo da fermentação da cerveja foi adquirido
aos ingleses, foi absorvido dos ingleses. Foi em conhecimentos que, de alguma forma, esse povo americano adquiriu a quando da presença inglesa nas ditas colónias da América. Como veem, houve essa questão de absorção. E George Washington não era muito ligado a whisky, e sim a essa cerveja Porter que tinha de característica toda aquela fermentação, aquele histórico de know-how dos britânicos a quando a presença nos Estados Unidos. Como veem, curiosidades que de alguma forma pode ter sido no passado, são sempre atuais e podem ser contemporâneas. Então foi mais uma história. Sigam-me nas redes sociais, Uvas e Personalidades, onde estas e outras histórias estarão lá representadas para vocês compartilharem com os vossos amigos e talvez, quando beberem, neste caso, uma Porter, se lembrem de George Washington. Até à próxima!